Paz do Senhor, irmãos, um bom dia. Bom dia. Já deu um bom dia para quem está pertinho. Um bom dia alegre, cheio da presença do Espírito Santo. Larissa está feliz aí, né, Larissa? Semana passada não pôde estar. Irmãos queridos, é uma grande alegria estar aqui nessa manhã e vou adiantar logo que nós hoje vamos ter uma classe única e que a turma que trabalha com nosso irmão Lucas, o catecismo, vai estar depois do intervalo em atividade, ou seja, o catecismo hoje, enquanto classe, vai estar acontecendo após o intervalo. Então não vai haver perdas para a continuidade do que já estávamos fazendo. Nesta manhã eu estou aqui juntamente com os irmãos para estarmos avançando naquilo que já é o nosso tema desse bimestre. Começou semana passada, os irmãos devem lembrar muito bem. A gente falou sobre Trindade dentro da... Tudo bem, Priscila? Está pensando, fala muito bem, lembrou, né, de algumas coisas. Semana passada a gente teve uma grande oportunidade com o ensino bíblico, compartilhando a Trindade, a comunidade, as relações que a Trindade tem conosco e como fomos criados para viver em comunidade, né? Vocês lembram da aula da semana passada? Alguns irmãos foram até seus discipuladores, falaram sobre os seus desafios também. Eu não sei se a aula já foi postada no canal, não sei, estou perguntando se está em andamento, alguma coisa assim, ainda não, né? Mas eu acredito que em breve nós vamos ter essa oportunidade, né? E então você pode, com certeza, estar tendo a oportunidade de não perder aula alguma, desde que você tenha boa vontade de pegar, colocar um fone de ouvido, de repente está lavando uma louça ou está fazendo alguma coisa, está ouvindo, depois dá uma parada, anota nas coisas. Às vezes a gente não vai encontrar o tempo mais adequado do mundo para fazer uma revisão do que aprendemos, mas não podemos nos dobrar aos nossos desafios, precisamos ir adiante deles, não é verdade? E hoje nós vamos ter classe única, era para ser uma classe dividida, mas em virtude até mesmo de pedidos de alguns solteiros que queriam também participar desse momento, a classe que hoje vai estar contemplando, acho que dá para colocar aqui já até a temática de hoje, né? O casamento e a missão cristã. Eu fiz um pequeno e-book e acordei hoje bem cedo, né? Até o Moura falou, madrugou, é que eu acordei cedo para ver se eu repassava os erros gramaticais, porque quando você vai escrevendo, o fluxo é o quê? Depois, quando você volta, você vê o que você escreveu, você fala assim, nossa, eu repeti 3 vezes a mesma coisa na mesma linha, por que eu fiz isso? Então, eu considero que você ainda vai encontrar algumas coisas, mas menos do que você encontraria, tá bom? Então, hoje a gente vai estar tratando do casamento e a missão cristã. E como houve pedidos também de que os solteiros compartilhassem desse ensino, por motivos N, desde se prepararem para o casamento, a mesmo ajudarem pessoas casadas com os quais compartilham vida, fé e até discipulado. Então, acho que não somente não haverá perdas, tá? Mas todos vão aprender coisas que podem mutuamente ser edificantes, tudo bem? São 9h24 agora, vamos até 10h40, é isso, não é? 10h40. Para que você não tenha nenhuma interrupção e eu também possa me estabelecer aqui, eu vou te dar 2 minutinhos, caso você queira pegar um copinho de água ou ir no banheiro agora, tá bom? Então, se você tiver que fazer esse movimento, você faz agora, mas tem que voltar em 2 minutos. Bom, meus irmãos, eu gostaria de solicitar nesse momento que vocês pudessem inclinar suas cabeças, suas frontes. Eu gostaria que você pudesse ir a Deus nesse momento em oração comigo. Eu gostaria de dizer, já que a gente faz cortes para a escola bíblica antes dessa oração, que essa instrução é particularmente para a nossa igreja. Em que termos eu estou falando isso? Ela não vai contemplar todas as aplicações possíveis do mundo, mas aquelas que são resultado de audição pastoral ao longo de um ano inteiro, por exemplo. Você ouve as famílias com lutas e você tenta contemplar essas lutas e aplicar. Paulo fazia as suas cartas mediante muitas realidades locais. As cartas não são
toda abrangentes, mas eu espero que os principais desafios que nós temos em conjunto possam estar aqui. E antes de mais nada, eu vou fazer algo que eu nunca fiz, né, e até vou pedir ali, de repente, que a minha esposa possa dar uma das crianças o meu celular e trazer aqui. Eu vou estar fazendo um movimento, se ele se tornar satisfatório, é possível. Para classes únicas, é mais difícil uma pessoa de lá ouvir a outra cá. A gente fica com esse problema de um faz uma pergunta, o outro não sabe qual é a pergunta, o pastor tem que repetir tudo de novo, e acaba não tendo... Eu vou pedir que você, em dado momento, eu fale... Obrigado, filho. Eu posso pedir para você fazer assim, olha, me manda uma pergunta se você tiver sobre essa parte. E aí você manda para o meu WhatsApp, que eu abro imediatamente aqui, tá bom? Isso vai ser um teste, eu não estou dizendo que vai ficar. Estou dizendo que vai ser um teste. Se não funcionar, eu recuo, não tem nenhum problema. E a gente não precisa fazer de novo. Mas eu queria fazer esse teste. Porque aí você pode me mandar. Não vou dizer que a pergunta é de A ou B ou C, a não ser que a pessoa escreva. Pode dizer que fui eu, ou qualquer coisa desse tipo. Mas eu só vou fazer a pergunta, tá? Foi perguntado aqui sobre. Isso pode, talvez, dinamizar. Claro, vai aumentar o número de perguntas, talvez. E aí eu tenho que escolher. Mas tudo bem, a gente vai fazer isso. Dadas essas explicações, então... Eu gostaria de contar com seu silêncio, sua reverência, sua aplicação, suas escritas, seu caderno e o seu coração aberto para ouvir a voz do nosso Senhor. Oremos. Pai, estamos diante de um aprendizado importante. E como o Senhor é quem é, excelso e grandioso, como o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, a nossa entrega pessoal a esta classe, a essa aula e as coisas que envolvem os ensinos dessa manhã, essa precisa ser uma atitude de adoração. Então eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude a ter o coração humilde para aprender. Eu preciso de fazer tudo isso que eu vou ensinar, Deus. Não há nada aqui que eu não tenha falhado e não tenha colocado diante do Senhor e que precise colocar mais e mais. Por isso eu peço que tanto os casados, Pai, quanto os solteiros tenham extrema humildade ao receber esse ensino desta manhã. Que a igreja seja tratada nos seus corações individualmente e que haja cura daquilo que o Senhor quer tratar. Que os solteiros, Senhor, vislumbrem as graciosas dádivas que o Senhor dá aos casais em missão, numa vida de serviço ao reino, e que todos, Senhor, unanimemente possam aprender do Senhor, que sejamos ensinados pelo Seu Espírito nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, bom dia. Tudo bem? Crianças estão bom dia? Estão por aí. Eu vou pedir que vocês possam desenhar cenas, momentos importantes das famílias de vocês que envolvem a adoração a Deus, momentos que vocês lembram que o papai orou, que a mamãe orou, momentos em que você lembra que o papai e a mamãe de vocês adoram ao Senhor, momentos onde a família e Deus estão bem conectados, bem juntinhos. Lolo, entendeu? Entendeu? Daniel? Elisa? Quem mais aí? A Laura, cadê? Laura, você entendeu? Se não entendeu, seu pai vai explicar, tá? Quem mais aí? A Bebel, eu sei que, né? A Hannah, talvez, com um esforço, mas as folhas estão entregues. E depois, tá bom? O pastor quer receber essas folhas e a gente vai tirar uma foto aqui para mostrar para os pais no pós-intervalo, as cenas marcantes aí, tá bom? Pode haver surpresas, talvez o Benjamin comece a fazer coisas que nunca fez, a Isabel também, mas eu vou contar com aqueles que eu acho que vão conseguir, tá bom? Eu coloquei aqui na imagem um casal comum, como todos os casais cristãos, cheios de falhas, de defeitos e poderosamente usados pelo Espírito Santo. Eu coloquei aqui o casal Edith, Francis e Edith. Uma foto que eu acho que é muito bonita, de várias formas, né? Porque temos livros que lembram essa casa aberta e essa hospitalidade, temos sorriso e declamação,
E eu, particularmente, quando eu olho para essa foto, em particular, eu fico tentando imaginar sobre o que eles estão falando. Mas essa é a minha mente imaginativa. Mas eu gostaria que nessa manhã nós fôssemos muito além de cenas que nossa imaginação possa ter sobre casamento. E eu gostaria que nós pudéssemos adentrar as realidades do casamento e da missão cristã. E aí eu vou usar o termo missão e serviço cristão cognatos. Eu vou uni-los para que você não pense apenas em missionários itinerantes, não é isso só, mas que você pense numa família que serve a Deus e que está buscando servir a Deus em sua realidade local ou, enfim, serviço cristão. Eu gostaria que isso pudesse ser visto dessa maneira. Vou estar também mostrando aqui o índice dos nossos ensinos, e eu dividi em fé, esperança e amor. E, por final, uma reflexão que vai acontecer depois do intervalo, e ela é um pouco mais a par do ensino em geral. Eu gostaria que você pudesse entender fé, esperança e amor dentro do que nós já temos trabalhado. Por exemplo, nos movimentos de doutrina de pecado, ramatiologia que a gente estudou, você lembra? Que a fé ela tem uma representação da norma, da doutrina a ser seguida, que a esperança apresenta as ações na circunstância em que vivemos, e que amor significa a sua existência interior, o modo com o qual essa exposição amorosa acontece. Fé, esperança e amor, doutrina, atitudes movidas pela doutrina e o coração no lugar. É nesse tomo que fé, esperança e amor vão entrar. Eu vou trabalhar primeiro novos caminhos que se abrem. Quais são as perspectivas do serviço cristão dentro do casamento? Estaremos estudando o caso de Priscila e Áquila de modo especial. Depois, amor, como devemos, esperança, novos caminhos, perdão, a igreja em missão, me perdoe, é porque desceu um pouquinho ali, subiu, aí eu fiquei meio torto. Fé enquanto realidade para todos. A gente vai estudar a doutrina cristã que nos aponta para o serviço cristão, e é para todos. Esperança, os caminhos que se abrem dentro do casamento em termos de vivência e prática, que às vezes a gente não percebe, mas são diferentes sim da vida solteira e são igualmente dadivosos. E amor, como devemos lidar com a missão cristã quando temos filhos que ainda dependem de nós, por exemplo, ou então desafios comuns com a dupla casamento e missões. Espero que algumas coisas possam ser tratadas dentro do breve tempo que nós vamos ter. Quero começar com fé. Vamos lá? Enquanto fé, princípios doutrinários que dão o norte da discussão e o padrão para as ações. É por aí que eu gostaria que você pudesse trabalhar comigo. Eu vou estar com a Bíblia aberta em Mateus capítulo 28, do 18 ao 20. Onde a palavra de Deus é convencionalmente dita pelos editores bíblicos e por muitos teólogos, no final de Mateus 28, como a grande comissão. É assim que nós ouvimos falar sobre esse texto. E diz assim em Mateus 28, 18, e Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Eu coloquei nessa primeira página do slide aqui, ou do nosso Missão para Todos os Crentes, pode passar aí atrás, eu coloquei esses textos bíblicos, e coloquei também Colossenses 3, do 16, aqui eu acho que só com controle para abrir, né, se alguém ficasse com controle para fazer esse movimento de abertura e zoom. Colossenses capítulo 3, 13 e 16 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração.
Eu vou ler o texto, mas eu comento também. Quando estamos tratando do assunto de missões, evangelismo e até mesmo fazer discípulos, que é ordenado nas Escrituras, certamente precisamos nos lembrar que estes são para todos os crentes. Eles não são chamados de Deus apenas para homens ou mulheres, solteiros ou casados. Podemos, sem dúvida, afirmar que são ordens a serem cumpridas por todos os crentes, sem exceção. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer, e ela não é surpreendente. Quando estamos falando sobre instruir, aconselhar, fazer discípulos, e todas essas coisas que fazem parte do fazer cristão e do exercício da fé cristã, um para com o outro, uns para com os outros, a Bíblia não faz distinção de homem e mulher, solteiro e casado. A Bíblia não distingue que essas atividades serão mais proeminentes no casamento ou menos proeminentes no casamento. A Bíblia não nos coloca absolutamente nenhum tipo de condicionalidade que implique, por exemplo, que cristãos casados farão menos discípulos que cristãos solteiros, ou vice-versa. Ou mesmo que cristãos casados não terão mais a oportunidade de instrução mútua com outros irmãos. Ou que, por exemplo, alguém que está num casamento não vai poder aprender com outro casamento, ou mesmo com um solteiro. Esse é o primeiro ponto. Ah, pastor, a gente já sabe, mas ele estabelece um princípio importante, que é o quê? A universalidade do fazer discípulos, instruir discípulos, fazer o serviço cristão e apoiar a igreja local. Eu poderia ir para muitos outros termos aqui, como, por exemplo, a diaconia e outros aspectos que também são serviço cristão. Mas eu gostaria de falar aqui propriamente do fazer discípulos, da instrução, do aconselhamento e da atuação de perdão e exercício mútuos. Não há perdas na solteirice, não há acréscimos no casamento, estamos diante de uma base única. Compreende isso? Uma base para todos. E isso é importante? Muito importante. Você já vai ver, até a partir de distorções dessa realidade, que é muito importante pensar assim. Por quê? Você não pode adentrar o casamento ou almejá-lo com nenhuma expectativa de mais discípulos, menos discípulos, mais serviço cristão, menos serviço cristão, tanto com ou não com seu cônjuge. Isso seria um equívoco, um erro teológico. Mas erros teológicos levam a erros práticos. Então, essa é uma base única. Andy Johnson, no livro Missões da Vida Nova, o Nove Marcas tem essa série de bons livros pequenos, que são pequenos no tamanho, mas são grandes em sua capacidade de instrução. Esse livro de missões, quem já leu? Alguém? Não? Leia. Ele fala sobre a missão global e vai falar algo que precisa adentrar a nossa discussão sobre casamento. Precisa, casamento e missões. A missão global é, em primeiro lugar, responsabilidade da igreja local. Onde eu quero chegar? Você vai ver. De quem é a responsabilidade de realizar a missão de salvação em todo o mundo? Para quem Cristo entregou sua grande comissão em Mateus 28? Essa indagação é mais complexa do que perguntar quem estava presente no momento em que ele disse as palavras registradas em Mateus 28, 18 ao 20. Por um lado, a ordem de fazer missões foi dada a cada cristão individualmente. Contudo, por outro lado, a ordem foi dada a igrejas locais. Por que digo isso? Cada um de nós é chamado individualmente a obedecer ao mandamento de Cristo para fazer discípulos conhecedores de sua palavra e obedientes a ela. Entretanto, como Ele quer que façamos isso? Sua palavra é clara. Normalmente devemos buscar a obediência, instruir o discípulo e plantar, por meio da igreja local, outras igrejas. A igreja local deixa claro quem é o discípulo por meio do batismo e da filiação do corpo. É na igreja local que ocorre normalmente a maioria do discipulado. E é ela que envia os missionários e cuida deles após serem enviados. E ter igrejas locais saudáveis e que se reproduzem normalmente é um objetivo e a conclusão do nosso esforço missionário. Contudo, por que Deus está
tão empenhado em realizar essa obra de redenção por meio da igreja local? Porque Ele é apaixonado por sua própria glória. Deus determinou agir por meio da história para que pela igreja, mais uma vez Efésios aí, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora das autoridades e dos poderes celestiais. Deus está empenhado em usar a igreja para realizar a sua obra de redenção, a fim de mostrar a sua sabedoria ao universo. A igreja foi ideia de Deus. Ela é o seu único plano organizacional para missões mundiais. E, acima de tudo, ela é a amada noiva comprada com seu sangue. Portanto, qualquer organização humana criada com o objetivo de auxiliar missões deve se lembrar de quem é, aí houve um corte aqui, mas se lembrar quem é o primaz ou o motivo primaz da organização de missões por Deus. Pontos importantes. A missão cristã é para todos. Ponto. Individualmente e coletivamente. Ok? E isso precisa estar ligado, comunicado e completamente imerso dentro do ambiente da igreja local. Isso vai trazer uma conexão muito forte com algo que nós já vamos trabalhar, que é o casamento e a igreja local. Essa unidade não pode ser de conflito, pelo contrário, o casamento deve reforçar aquilo que é aprendido em seus termos mais objetivos, mas não criar para si um meio pessoal de fazer missões. O casamento, nesse sentido, deve apontar para os bens comuns que o reino tem em relação a missões. O casamento deve ser um instrumento usado por Deus para a sua própria glória e para a manifestação da sua sabedoria na igreja. Ou seja, neste sentido, apesar do casamento ser uma instituição criada lá atrás, no livro de Gênesis você lê isso, bem lá no começo, Deus escolheu que não o casamento, mas a igreja reflita a multiforme sabedoria de Deus. Logo, os casamentos, eles estão apontando em cooperação e ação para este grande plano de Deus com a sua igreja. Isso é muito importante, por alguns motivos, que eu acredito que você deva refletir comigo em ações objetivas. Por exemplo, quando nós estamos pensando em igreja local, nós devemos pensar que os casamentos devem pulsar isso. Os casados devem estar intensos nisso, porque eles compreendem que isso é o que Deus requer de nós, seja solteiros ou casados. Você já deve ter visto aquela coisa de pirâmide de prioridades. Você conhece elas? Deus, casamento, família, igreja, casamento, né? Até o Bolsonaro usou uma aí depois, né? Deus, pátria, família. Brincadeiras à parte, essas pirâmides, elas parecem refletir um tipo de prioridade. Irmãos, existe sim uma prioridade, eu vou te dizer, Mateus capítulo 6 fala dela. Busca primeiro o reino. E essa noção abrangente de buscar o reino, ela nos dá a base para pensar que eu devo, de várias maneiras, refletir o avanço do reino. Na minha casa, o meu testemunho é muito importante para que eu reflita o reino. No meu trabalho, o testemunho também é muito importante. No serviço doméstico, quando Cristo é visto em mim, pelas minhas mãos e a minha alegria em servir, nós temos um ambiente onde o reino está sendo visto. O reino é governo. E quem é governado por Cristo reflete Ele. Logo, eu tenho dificuldades severas com uma pirâmide de prioridades, onde o reino não seja a prioridade. E ele se manifesta no governo de Deus sobre a igreja, no governo de Deus sobre os casamentos, no governo de Deus sobre a criação de filhos, no governo de Deus sobre esses agentes. Ou seja, isso eu vou falar mais tarde. Se você priorizar o seu casamento e abandonar o serviço à igreja local, o seu casamento vai ter perdas severas. Pode ter certeza. Você vai ver as coisas
começando a ficar disformes, autocentralizadas em um ambiente que não é suficiente do todo. Ele depende do que Deus está fazendo na igreja dele. Se você priorizar a família, a igreja, como a gente já deve ter ouvido muitos testemunhos de filhos de pastores, nunca vi meu pai na infância. Eu não vi meu pai, eu sei que ele estava por lá, ele era até casado com a minha mãe, mas eu tinha que marcar uma hora com ele. Eu já ouvi essas coisas. Papai viajava muito, eu não estava lá, e quando ele estava, eu não estava, essas coisas que a gente ouve, sabe? Mamãe é uma mulher de oração. Eu tenho uma aluna que fala que a mãe dela está todos os dias servindo a igreja no prédio da igreja. Eu falei, quando é que você vê sua mãe? A ela, na igreja. Eu fiquei olhando assim, eu falei assim, em casa, qual é a relação que vocês têm? Não, quando eu chego da escola, já foi. Muito louco, né? Muito estranho, mas é uma realidade onde você tem algo ali que está deformado. Então, essa visão é errada. Então, eu gostaria que você entendesse que quando nós falamos de prioridade, nós estamos falando do reino. E quando nós estamos falando do reino, devemos responder a cada uma dessas dinâmicas com o tempo e o peso que Deus dá a cada uma delas. Ou seja, Deus requer de nós X tempo para estar com a família. Deus requer de nós X outro tempo de estar com a igreja. O fato de você estar mais tempo com a família em casa e vivendo realidades comuns do lar do que com a família maior, não vai dizer que a igreja é menos importante. Só que o que se requer é óbvio que você esteja mais com sua esposa, seus filhos. O que eu quero dizer é, isso não é sobre prioridades, é sobre dinâmicas respondidas da maneira correta. Não é sobre abandonar uma coisa e se dedicar a outra, é sobre se dedicar a todas elas segundo aquilo que é requerido de cada uma delas. E quando você pensa em prioridade, você pode acabar pensando em hierarquias de tal forma que não importa se as outras estão funcionando, o que importa é que essa daqui, que é a primeira do ranking, está funcionando. Imagine se eu chegasse para um chefe de família e dissesse, eu sei que eu preciso de você aqui para me ajudar. Sim, pastor, mas eu preciso alimentar minha família. Deus proverá, meu irmão. Você não tem fé? Sai desse trabalho, viva. Não é assim. Não é desta maneira. Ele precisa responder a um chamado vocacional, ele tem uma responsabilidade, ela tem uma responsabilidade. Estão entendendo? Então, o que eu quero dizer é, não é sobre necessariamente uma pirâmide, mas sobre o que se requer de cada uma dessas coisas. E quando isso não está em equilíbrio, que é o que eu coloquei aqui embaixo, você começa a pensar exatamente naquilo que acho que todo mundo pensa. Para que lado eu estou pendendo e o que eu estou deixando para trás. Por isso eu gostaria que você pudesse, com todo o respeito, não achar que eu estou aqui para botar um dedo na sua cara de tudo que você aprendeu na vida sobre isso e falar assim, ele é muito arrogante, porque ele está falando de algo que eu aprendi a vida inteira e que inclusive outras pessoas que eu respeito também pensam sobre pirâmides de prioridade. Eu respeito essas pessoas, eu só não vejo desta maneira. Eu só vejo que a Escritura me mostra que cada uma das coisas que Deus me dá, eu respondo na proporção que Ele exige. E que prioridade se chama a Deus e suas ordens, na proporção que Ele quiser. Vai ter momentos na sua vida em que você vai estar gastando muito mais tempo com o serviço na igreja. Vai ter momentos na sua vida em que você vai ser requisitado no reino de uma forma onde aquilo que você fazia na igreja vai ser menor. Significa o quê? Que a igreja deixou de ser importante? Não, é que o Senhor falou, faça mais isso agora, faça mais isso agora. E cada um de nós deve entender o que Deus está pedindo de nós. E o que se requer fundamentalmente em cada uma dessas áreas. O que é da igreja, o que é da família. E cada uma dessas esferas, ainda que interligadas, tem suas exigências em particular. Ok? Eu espero ter sido claro, porque senão, talvez você possa entender que eu acredito o seguinte, vamos dividir o tempo igual para tudo? Vamos fazer... Não, não é isso que eu falei, eu não falei isso. Eu disse que cada uma dessas coisas vai te exigir determinado aspecto.
e você vai responder na medida, proporção que aquilo exige, e isso é bom, isso é bom, isso é bom. Você conhece relatos de pastores que servem as suas igrejas, e aparentemente com muito esmero e tal, mas existe uma reclamação fundamental, existe algo lá por trás do cenário que é, olha, não vejo, ele não está aqui, e eu não estou dizendo que ele está necessariamente, na mente dele, ele está fazendo tudo o que ele deveria. Os historiadores aqui devem talvez já ter ouvido dos seus professores na faculdade que nós não devemos olhar para o passado e fazer apontamentos morais, críticas, blá, blá. Você já ouviu essa história, né? O historiador aqui não pode fazer um julgamento do passado. Já ouviu essa história? Já? Não sei se os historiadores aqui lembram. Você não pode ficar olhando para trás e ficar mexendo nisso, né? O Diego falou sim, a Aline e outros também podem pensar assim. Mas acontece que eu já li livros de missionários que me deixaram escandalizados quanto ao abandono do lar. Você já? Eu já. E eu falei assim, olha, com todo respeito, esse cônjuge está penando. Está penando. E aí, se você não for um pouquinho mais equilibrado, você vai passar verniz em tudo. E vai, tudo brilha. Só que existem coisas que foram erros mesmo. Negligências mesmo. E aí, o que você vai fazer? Você já teve essa experiência de leitura? Eu já. Levanta a mão aí. E você fala assim, podia ter dado muito ruim. Esses filhos, não era para ter sobrado um filho crente. Porque do jeito que ele foi, e ela ficou em casa, eu já li isso, já me escandalizei. E isso é sobre uma visão de, olha, primeiro reino. Só que a pessoa lê primeiro reino, como se o reino fosse unicamente expressado pela igreja. A igreja é o ápice dessa multissabedoria de Deus. Mas eu vejo uma família cristã e eu falo, glória a Deus. Eu visito às vezes as famílias e eu vejo coisas assim corretas sendo feitas e falo assim, nossa, eu vendo Cristo nesse ensino desse pai, dessa mãe. Eu estou vendo a dedicação cristã deles. Isso é bom. E isso me faz pensar, os céus estão governando esse lar. E eu vejo Cristo. Se você tiver alguma pergunta sobre esse tomo, você pode me mandar agora. Pode explicar novamente essa relação de serviço entre solteiros e casados? Eu vou pedir que a pessoa que mandou a mensagem me explique só mais um pouquinho para eu entender, tá? Você que me mandou a mensagem, não fique acanhado. E também não fique acanhado de levantar a mão, não. É só para eu entender melhor, entendeu? Pode mandar a mensagem de novo. Estou esperando aí. Boa pergunta. Pastor, administrar as coisas na vida de acordo com a medida exigida por Deus em determinados momentos significa administrar de acordo com aquilo que é urgente? Irmãos, quando tudo está urgente, é porque alguma coisa em termos formativos foi negligenciada. Não é possível que tudo esteja urgente. O que eu quero dizer é, houve negligência para que tudo se tornasse urgente, tudo se tornasse desesperadamente urgente. Em algum momento, o processo formativo foi negligenciado. O processo ordinário de cuidado das coisas, ele foi negligenciado. Agora, o urgente precisa ser tratado, mas a mentalidade de quem trata o urgente, por exemplo, na vida de casado, é pensar, qual é a raiz que me levou a essa urgência? Por que eu estou nessa urgência? Algo foi negligenciado nessa urgência, resolve-se a urgência e novamente se dedica à formação e à reconstrução do que levou à urgência. Ou seja, as urgências têm motivos. Extraordinariamente, elas podem acontecer fora de um erro de formação, claro. Né? Agora, se eu estou fraco na fé, se eu estou capenga, aí meu esposo também, as crianças estão sem instrução, começa a ver um lar, sabe, aquela coisa assim, disforme. Tem que haver urgência, tem que haver tratamento urgente. Mas aí tem que se perguntar, por que se deixou chegar nesse ponto? O que aconteceu? Então, é necessário que a urgência seja atendida, mas de que ela possa ser verificada em sua raiz. Eu estou sendo claro? Não adianta apenas apagar o incêndio, tem que se perguntar por que atear o fogo, de onde veio o fogo, por que aconteceu isso. Tá? Espero que tenha respondido. O irmão melhorou aqui, agora entendi melhor.
se há diferenças nas expressões desses trabalhos em termos de quantidade de tempo. Sem dúvida nenhuma, o apóstolo Paulo vai falar de que o solteiro ele tem uma dedicação de quantidade de tempo e volume de trabalho para o reino X, e que o casado, por se dedicar a tarefas domésticas e relações que envolvem também fazeres, ele tem menos, ele está dividido em termos de tempo e volume de trabalho. Isso aí não precisa ter dúvida. A base da fé aqui é de que o fazer é comum a todos. Eu espero ter sido claro, o fazer é comum a todos. O tempo vai mudar de acordo com as dinâmicas de solteiro e casado. Isso não tenha dúvida, você pode ficar tranquilo que se você se casar, não queira ter a mesma vida de solteiro missionário, solteiro cristão, você vai botar a família em perigo, tá bom? Não faça esse movimento. Espero ter respondido também. Aqui tem uma pergunta que eu vou contemplar no final, sobre um dos cônjuges não ser cristão, vai ter esse momento daqui a pouco, tá bom? E aí eu estou afirmando que a gente vai nessa direção. O apóstolo Paulo defende o celibato. Eu acredito que ele não defende o celibato, mas de que ele considera a vida solteira uma vida com um volume missionário, um volume de serviço à igreja maior. E ele considera que isso não é algo negativo, por sinal, tem certo aspecto de expressão positiva. Mas nós não lemos o apóstolo Paulo e nem seus escritos unicamente por 1 Coríntios. Nós também lemos outras cartas, como em Efésios, onde a família é exaltada de maneira brilhante, maravilhosa. Você não tem nenhuma menção aos solteiros. Você que já leu Efésios, está se preparando para os sermões, deve ter lido capítulos 5 e 6 e visto que não há menção de solteiros. Não, a vida no lar, não é? Filhos. Então, nós precisamos ler com as dinâmicas dentro dos seus aspectos primordiais. Sim, o apóstolo Paulo, ele verbaliza elogios à solteirice que escandalizariam qualquer judeu, né? Mas ele não está nem aí para uma tradição judaica, ele quer ver isso sob a ótica de Cristo. E os solteiros têm mais capacidade de volume de trabalho e quantidade de tempo? Sim. Naquele momento, o apóstolo Paulo tece essas considerações que não devem ser abolidas, mas vistas à luz das realidades que ele está aplicando ali. Como, por exemplo, uma realidade bem imoral, de pessoas que é melhor você ser casado que você viver esta vida. Então, tem vários contextos ali. Tem perseguição, ou pelo menos uma tensão no ambiente. Então, é preciso olhar dessa maneira. Ok? Respondi a todas. Pintou uma aqui? Essa daqui eu já falo sobre a família se preparar para campo missionário. Tá bom? Vou tentar falar, né? Porque também não dá para responder tudo. Base para todo mundo. Pirâmide de prioridades não exprime as categorias que, na minha opinião sincera, não como o melhor teólogo do mundo, mas o teólogo que Deus te deu, o possível, não me parece exprimir as realidades em suas dinâmicas, apenas dizendo que uma é mais importante que a outra e você deve pegar e seguir pela agenda. Não vejo desta forma, mas estou aberto a te ouvir, mas não é assim que eu entendo. Eu gostaria de passar para a esperança, e as mensagens podem continuar chegando aí, tá bom? Eu gostaria que você pudesse ir como a fé que deve ser vivida em cada uma das circunstâncias e possibilidades que Deus nos dá. Então, mais uma pergunta aqui, depois eu vou ver se eu respondo. Novos caminhos se abrem, tá? Eu vou pedir que você dê uma olhadinha aqui. Obrigado. A fé, doutrina crida e professada, deve ser desenvolvida em cada nova circunstância que Deus nos dá. Na vida de solteiro, há determinados tipos de possibilidades de servir a Deus que são mais difíceis para serem administrados pelos casados, principalmente casados com filhos. O desprendimento, a disponibilidade de tempo são algumas delas. Mas na vida de casado, há muitas coisas que também são importantes de serem ressaltadas como caminhos distintivos e vantajosos para o reino. Podemos nos lembrar, por exemplo, de Priscila e Áquila. Estudo de caso aqui que eu acho que vai ser importante para a igreja. Atos 18:1.
Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles. E como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. Romanos 16, 3-5. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Pois é, caminhando lado a lado, Priscila e Áquila são um exemplo muito importante de como o casamento, em condições de missão e serviço ao reino, pode ser visto por cada um dos que estão aqui. O lugar da igreja local e do ministério no casamento de Priscila e Áquila parece ser fundamental. Eu coloquei algumas questões e vou levantar outras. Eles eram cooperadores, termo usado por Paulo para seus mais próximos colegas de ministério. Eles arriscaram suas próprias cabeças, podiam ter sido mortos por causa do apoio a Paulo, e por conta disso deveriam ser reconhecidos por todos das igrejas gentílicas, segundo o apóstolo. Eles recebiam uma igreja em seu lar, ou seja, estavam altamente comprometidos com as missões cristãs. Dê uma olhada para a estrutura dessa família. Eles estão vivendo uma realidade de ter uma igreja reunida em sua casa. Eles já haviam saído, por causa do edito de Cláudio, 49 mais ou menos, Cláudio botou para fora tudo quanto era judeu de Roma. E os cristãos foram varridos também, porque eles eram até então vistos como uma seita judaica, o caminho. Então os cristãos e os romanos foram varridos de Roma. E Cláudio e Priscila e Áquila também foram, porque obviamente já professavam a fé, se não cristã, ao menos judaica. O que acontece aqui é que você precisa observar para essas coisas maravilhosas que você encontra. Por exemplo, o casamento deles dá espaço para que eles possam viver com um missionário. Olha, uma casa que conviveu com o apóstolo Paulo. Isso não seria possível para Priscila se ela fosse solteira. E isso é interessante de se observar. O casamento deles acolhe nada menos do que Paulo em seu seio de comunhão. E mais, se você puder perceber o impacto que o apóstolo Paulo teve na vida deles, a ponto deles não somente serem chamados de cooperadores, mas Paulo falando assim, eles devem ser elogiados por todas as igrejas e mencionados com agradecimento, porque eles botaram a vida deles em risco por causa da minha. Então eu não poderia estar continuando fazendo essas coisas se eles não tivessem se colocado a risco. Os dois estavam unidos em termos de morrer, se necessário, para que Paulo continuasse sua jornada. Que coisa grandiosa! E mais aí, a casa deles recebia uma igreja. Isso não é pequeno, não. Eu vou te dizer que isso traz vários barulhos sociais, questões que envolvem a própria vivência com uma igreja em sua casa. No começo da IBD, minha esposa e eu recebíamos a escola bíblica da IBD, que era IDC, na nossa casa. Quando terminava a escola bíblica domingo de manhã, olhava para o banheiro, você olhava para tudo, era farelo de pão, da entrada até a saída, tinha uns que ainda ficavam para limpar, mas outros precisavam voltar por motivos legítimos também, criançada correndo, giz de cera na parede, sabe, você começa a ver que o cenário, que é tão lindo, né, de se ver na ideia, na prática ele se demonstra desafiador, mas esse casal recebia uma igreja em seu lar. Então um solteiro não pode fazer isso? É mais difícil por alguns termos. Se for um solteiro com os familiares, é necessário que essa família entenda de uma maneira, digo para você, quase impossível aquilo que você está vivendo. Porque para fazer uso do lar assim, é muito difícil, muito difícil. Se for uma mulher, é mais difícil, por alguns motivos, como por exemplo, ela recebe em casa, quem chega primeiro é um homem. Tem vários motivos que trazem ruídos para aquele impedimento. O marido, por exemplo, estando com a sua esposa, pode dividir as funções de tal modo que elas se dinamizem, não fiquem apenas sobre um. Eu poderia elencar várias coisas aqui, mas dizer que sim,
ter uma igreja recebida em sua casa é uma vantagem que os casados têm sobre os solteiros, e isso não quer dizer sobre mais ou menos, mas é um aspecto peculiar. Ainda sobre Priscila e Áquila, e aí você já pode estar escrevendo perguntas, caso esteja apressado e desesperado, estou brincando. Eu gostaria ainda de citar Atos 18, por favor, dê uma olhada, acho que está lá em cima da página posterior. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. O termo em grego não implica em tchau, tchau, não, deixou no sentido objetivo. Ele delegou algo para que ficasse feito. Estar ali era de importância missional. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. 18, 24, 26. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e, com mais exatidão, lhes expuseram o caminho de Deus. Em uma análise sobre a dimensão de atuação de Priscila e Áquila, encontramos aqui mais duas afirmações, eu botei mais depois, eu escrevi duas, está vendo? Edição precisa acontecer. Sobre a posição dela, que são importantes para se observar. O casal Priscila e Áquila é um casal missionário que atuava sob delegação. É o que nós acabamos de ver. Paulo os deixou. Paulo objetivamente fez algo. Seria completamente inaceitável minimizar a importância de Priscila enquanto sua posição de destaque, sempre citada com o nome na frente do esposo, indicando a expressividade pública do ministério de Paulo, no ministério de Paulo e no serviço cristão. Isso não indica uma posição de líder no lar, nem tampouco de submissão do seu esposo a ela, mas sim sua importância pública visível, não sugerindo mudanças na relação de marido e mulher. Eles são Priscila e Áquila para o ministério de Paulo, e sua menção assim no enunciado de seus nomes está provavelmente ligado a como Paulo precisava deles e desejava que fossem vistos no ministério. Ambos, marido e mulher, atuam como missionários junto com Paulo, e ambos expuseram com mais clareza a Apolo o caminho de Deus. Priscila teria muita dificuldade de acompanhar o apóstolo Paulo da mesma maneira e de ter as mesmas experiências que teve, ao ponto de morarem os três com ele, se não fosse casada. O fato de Deus usar Priscila de modo mais evidentemente público, ou mais distintivamente, e ter o seu esposo, com ela, é testemunho de que o casamento não anula ministérios ou vocações, mas pode unir colaboradores de modo frutífero para o reino. Aqui tem aspectos importantes demais, muita coisa pode ser destacada. A primeira é que quando nós estamos vendo a vida de Priscila, várias coisas, como solteira, dificilmente aconteceriam nas mesmas proporções. Eu vou lhe dizer até mesmo o fato dela ter procurado, junto com seu esposo, o Apolo. Lembrando que a posição Priscila e Áquila, ali não está denotando que ela procurou Apolo. Está dizendo Priscila e Áquila, e aquilo ali é mais ou menos que uma regrinha de visibilidade, mas não indica que Priscila foi e Áquila foi atrás. Não é isso. Não é isso. Mas vamos supor, só uma suposição, de que tivesse ela pensado, poxa, a gente podia falar com aquele moço ali, que ele está falando bem, ele é cristão, mas tem coisas que não estão legais. Seria mais difícil para ela ir fazer uma abordagem pessoal a ele sem o marido, sem dúvida. O marido dizendo, não, vamos sim, eu te apoio, eu fico do seu lado, eu vou te fortalecer nesse sentido. Seria muito difícil para ela, um homem estranho, que ela nunca viu na vida, chegar, trazer determinadas correções, seria estranho, talvez inapropriado, porque ele era um expositor. Olha só, é um expositor da palavra, ele estava expondo a palavra, era um homem de Deus, talvez já reconhecido dentro do círculo. Dificilmente ela teria essa ousadia e talvez dificilmente você apoiaria que ela o fizesse, por conta até mesmo de certo respeito de estar se tratando de um pregador e você nem conhece, mas ela estava com seu esposo, e se ela foi a iniciadora, que não é o que está sendo dito, ela teria um apoio fundamental para estar ali fazendo o que fez. Mas o que me parece é que os dois cooperaram conjuntamente nesta ação.
Priscila e Áquila cumprem também um papel muito importante ao viverem do modo como viveram. Eles dão um testemunho que estimula outros a se casarem e viverem como eles. Muitos casais se afastam tanto da vida de serviço à igreja e ao reino, que levam solteiros a cogitarem que não se casar seria infinitamente melhor para o reino de Deus. Casais que não buscam servir a igreja, não buscam se integrar à comunidade, não buscam impactar a comunidade e são distantes, trazem para os solteiros a visibilidade de que casamento anula a vocação cristã. De verdade, não estou falando de chutismo da vida. Eu ouço coisas assim, puxa vida, parece que é porque, obviamente, nós precisamos olhar para esse casal e ver uma vida entregue, uma vida que inspira outros. Poxa, se eu tiver um casamento, eu quero ser igual a Priscila e Áquila. Eu quero ter a mesma ousadia de entregar. Eu quero ter uma esposa que possa abrir a sua casa. Ah, Deus, eu quero sim. E aí, engraçado, porque até mesmo aquelas coisas românticas, utópicas, que permeiam o pensamento de muitos solteiros, ela acaba sendo substituída por uma visão gloriosa. Isso é uma visão gloriosa. Então, os casais que estão aqui, eu gostaria de reverentemente, apelando a vocês e também a mim mesmo com a minha esposa, pensarmos como potencialmente nós somos pessoas que estimulam ou retraem nossos solteiros a vida do casamento, porque dependendo do testemunho de casamento que você está dando, o solteiro até se assusta. Assim, meu Deus, eu tenho medo de entrar num casamento e simplesmente não poder mais viver do modo possível. Nós estamos falando aqui, como foi levantada aqui a pergunta, né? Quantidade de tempo, não, do modo possível, do modo correto. Ninguém está falando de Priscila e Áquila negligentes, estamos falando de entregues. Por isso eu deixo aqui esse lembrete escrito aqui embaixo, não menos importante, mas muito salutar para este momento. Vamos lá, perguntas aí, antes de eu entrar no caso dos Schaeffer. Como um casal pode entender a atuação da mulher mais proeminente no serviço à igreja? É possível que isso aconteça e não haja problemas para o casamento ou para o esposo? Engraçado, né? Não sei se te chama a atenção, mas para mim chama a atenção no caso Priscila e Áquila. Não está dizendo que um ou outro faziam, está dizendo que eles faziam juntos. Mas o nome dela vir na frente, nos parece que a visibilidade pública, o destaque, é um pouco diferente. Talvez pelo que ela fazia, mas nós também não sabemos. O que pode impedir, por exemplo, de que uma mulher, dentro de um casamento, possa ser expressivamente mais notória? Ser notória não é ser mais importante. Entenda isso. Uma pessoa ser mais visível não indica que ela é mais importante para o reino. Porque isso mexe no ego, mas para o reino é uma bênção. As pessoas ocuparem os seus papéis segundo o que Deus ordena, mas as suas vocações são dadas por Deus. Então, nós podemos ter no casamento uma esposa que notoriamente se destaca pela sua articulação, pelo modo como ela socialmente interage com o evangelismo ou os discipulados. Essas coisas podem ser plenamente possíveis, e nós temos um esposo que está lá elogiando e estimulando o avanço dela, e ainda dizendo, como humilde que deve ser, falando, olha, isso que você fez, eu nunca pensei em fazer desta maneira, você pode me ajudar? E isso faz parte de um reino que é maior que o casamento, como nós acabamos de ver no começo. Por isso, quando nós estamos diante de aspectos de evidência, notoriedade, não estamos falando sobre importância, superioridade e nem mesmo coisas que deveriam ser mencionadas no reino, porque eu não sou mais importante do que qualquer um que não é pastor nessa igreja. A minha importância e o meu significado estão firmados na morte e ressurreição do meu Cristo. E aquilo que eu faço hoje, ou posso vir a fazer amanhã, não me torna superior que nenhum de vocês. O meu papel não é de ser superior, mas se eu sou pastor, nesse momento, operando e oficiando tal como, eu vou buscar fazer isso. E é inevitável que eu seja mais evidente.
nesse sentido visível, é inevitável, você entende isso. Mas é preciso que talvez você entenda que isso não tem a ver com submissão no lar. A esposa certamente não vai sair fazendo o que ela bem entende e dando tchau para o marido. Olha, estou saindo, vou ficar esse fim de semana fora. Isso não existe. Eu vou lhe dizer, não existe nem para os dois lados. Nenhum marido dá tchau para a esposa e fala assim, estou indo fazer missões. Também não existe. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. É assim que abre as sujeições de Efésios. Por isso, essa ideia prevalente que as mulheres devem ser retraídas dentro de uma perspectiva de serviço ao reino, retraídas, eu tenho medo de usar alguns termos que são fora do nosso escopo, porque, infelizmente, eles podem vir com muitas coisas, tá? Sexismos e palavras assim podem atrair percepções, mas o ego, em homens e mulheres, sem dúvida nenhuma, é um grande adversário do reino de Deus. Por isso, cuidado com você, esposo ou esposa, por ver o seu marido ou esposa mais visível, cuidado para você não trabalhar a sua importância mediante isso. Como nossa irmã Noemi bem falou ontem, nossa essência está em Cristo Jesus. E Ele lavou os pés daqueles que Ele liderava. Tome muito cuidado com o ego, ele é extremamente traiçoeiro. Vou tentar atender aqui a uma ou mais demandas. Ok, sobre filhos, já, tá bom? Só um pouquinho, a gente espera. O caso dos Schaeffer. Vocês devem conhecer a família Schaeffer. Eu peguei um trecho aqui de um artigo da Monergismo, traduzido pelo Guilherme de Carvalho, escrito pelo Joe Carter, e ele fala da importância da família Schaeffer. Tem vários pontos importantes, mas muitos conhecem os Schaeffers. Da década de 50 a 70, eles abriram sua casa para um projeto que Deus deu a eles, chamado L'Abri, o abrigo em francês. E o L'Abri, ele recebia em hospitalidade e doutrina, ou seja, com ações materiais, mas com uma fala incisiva na direção daquilo que o cristianismo é. O L'Abri foi muito importante para percebermos como um casal de cristãos pode viver a hospitalidade e o serviço ao reino. Não que não houve falhas, e nem erros, e nem desafios, mas as bênçãos e os frutos foram muito grandes. Ela escreveu basicamente tantos livros quanto ele. Os livros dela são muito bons, os dele têm suas virtudes também. E o que nós queremos falar com isso é que esse casal exerceu um impacto que eu acredito que muito dificilmente poderia ser da mesma maneira se fossem solteiros. Porque a hospitalidade, o serviço, o que eles acolhiam e as próprias percepções que Deus deu a ele a partir do casamento, porque uma família é um livro maravilhoso. Eu não sei se você lembra, membro antigo da igreja, nós estudamos o que é uma família pelo livro de Edith. Que livro vislumbrante! E é um livro que é construído e tecido na relação familiar diante da luz do Evangelho. Leia esse livro, eu acho que você vai gostar bastante, tirar muitas boas lições sobre a família. Quem já leu o que é uma família? Ali, aqui. É bom? Gostou? Foi bom? Foi bom? Foi? Positivo? Então não deixe de fazê-lo, tá bom? Então, se você olhar aqui um pouquinho, para ajudar a sustentar o seu marido, Francis, no seminário, Edith costurava ternos masculinos e fazia vestidos longos e de casamento para clientes particulares. A gente não trabalha com se não acontecesse isso, mas pensamos assim, pelo menos, nossa, como ia ser mais difícil para o Francis se formar sem essa ajuda. Como é que ele ia? Talvez ele ia prolongar o período de seminário dele por muito tempo. Talvez até tivesse que parar para botar o sustento na casa. Ela segurou as pontas lá para que ele terminasse. Eles foram para a Suíça juntos, ali pós Segunda Guerra Mundial. O L'Abri começou em 55. Eles abriram a casa para pessoas que tinham perguntas sobre a fé. Se você puder dar uma olhadinha ali, a carta da família de Edith, que era um escrito dela contando relatos
que ela tinha na hora do chá. Ela tinha um momento na semana que é a hora do chá, e ela colheu muitos desses relatos que viraram um trabalho de circulação, né? Então, o que eu quero dizer aqui, depois você pode ler mais sobre a família Schaeffer, é que eles viveram a vida comum do lar plenamente ligados às missões de serviço cristão. E os impactos deles, gente, o que tem de gente que foi impactado pelo Schaeffer é absurdo. Eu estava vendo o Tim Keller falar sobre o impacto que o Francis Schaeffer teve sobre ele, Nancy Pierce e tantas outras pessoas que você pode catalogar com o impacto profundo de um casal que fez uma coisa que eles não esperavam que ia dar naquilo tudo. Tá? Por fim, o amor. Está acabando a aula, né? Está acabando. 20 minutinhos aí, 15 minutos. Passou rápido, né? 15 minutos a gente está acabando. Amor. Afetos transformados pela fé e vividos através da esperança constroem um coração cheio de amor para vivenciar e resolver conflitos. Os filhos e a fé de seus pais. Uma das coisas que mais conflitam dentro da relação casamento com filhos é justamente essa coisa de, mas o meu filho, ele é obrigado a passar pelas coisas que eu estou passando, ele não escolheu essa vida, eu vou esmagar ele com o peso da missão. Você deve ter ouvido essas coisas. Não vou fazer isso porque essa é a minha escolha, é a escolha dela, mas eu tenho que respeitar a dele. Esses conflitos são muito comuns. Eu quero começar novamente da base. O Shema, que é muito conhecido, aqui na versão NA, escute, ouve, Israel, fala sobre o fato de que nós devemos amar a Deus com tudo o que somos. Não é? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. E essas palavras estão no coração de quem faz isso, de quem ama. Em seguida, você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas serão por frontal entre os seus olhos. Você as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Considerações sobre o texto. Pais e filhos devem andar juntos e fazer as mais diferentes coisas juntos, e tudo isso deve ser feito em um ambiente de muitas afirmações e declarações e explicações, ou vírgula aqui para um deles, sobre amar a Deus com tudo que se é. Peter Craigier, sei lá como fala isso, comentarista do livro de Deuteronômio, assinala que devemos perceber que os sinais devem estar nas mãos e na fronte dos pais, ou no caso do marido, mais propriamente, dos adultos e não das crianças que ouvem o Shema. Isso é importante, sabia? O Shema indica que a instrução dos pais deve ser constante, perseverante o tempo todo. Mas os sinais que eram colocados, a caixinha com os textos, o sinal nas mãos, aquilo não era para amarrar nas crianças. Depois a cultura judaica acabou meio que empurrando isso cada vez mais para baixo, mas primordialmente era para os filhos verem aquela devoção e aprenderem os significados sobre aquela devoção. Então, é necessário que antes que você se mova em dizer, filho, ore por isso, ou vamos fazer aquilo, ou mesmo dar um panfleto missionário e falar para ele entregar, é necessário muita instrução, muito amar a Deus visualizado, muita entrega dos pais. Mas aí, você ainda vai com bastante precisão e respeito. Você tem que me fazer essa pergunta. Tá? Pode passar, por favor. Obrigado. Devemos obrigá-los a viverem a fé exatamente como nós? Isso é uma pergunta muito pertinente. Eu pego e faço dele um cristãozinho de berço. Como é que eu me oriento dentro dessa perspectiva? Todo mundo sabe que a gente nasce sem Deus no coração. A grosso modo, sem novo nascimento com sinais. Nasce morto para Deus. Essa realidade, ela é uma realidade que encontra um campo de tensão. Por quê? Você ensina o temor do Senhor, ensina a instrução do Senhor, mas você sabe que pode ter certeza que ele não é crente, que ela não é crente, e que isso pode se prolongar por alguns severos anos. Esperamos até que Deus o traga para a fé, mas isso se prolonga. Todavia, é necessário que essa tensão tenha uma resolução média. E a Bíblia não é casuística sobre isso.
que é casuístico? Caso. Você não encontra casuísmos de como lidar com os filhos. Você manda ele orar ou não manda? Ele pode orar ou não pode? Ela pode orar ou não pode? Isso não é algo simples. Existe aqui uma ausência de caso. Mas na cultura judaica, as crianças eram instruídas a olharem para o temor de seus pais, a ouvirem sobre o como Deus fez todas as coisas, quem Deus é, e a gente não tem mais nada. Como batistas, nós cremos que só o Senhor pode fazer a obra no coração de nossas crianças. E não é só como batistas, eu acho como crentes. Ninguém crê de outra forma, não é como batista. Também os credo-batistas também creem que só Deus pode fazer uma obra no coração de suas crianças. Mas acredito que a nossa diferença deva trabalhar com a profissão e fé. Eu estou instruindo meus filhos, minhas filhas a amarem o Senhor. Então eu digo, sabe quem fez esta árvore? Foi o Senhor. E Ele é digno de ser louvado e agradecido. E por um tempo considerável os ensino essas coisas, mas não os obrigo a responder a elas. Todavia, como um evangelista, eu sempre pergunto, e aí eu falo até da minha experiência particular: você ama o Senhor? Você ama Jesus? Por que você ama Jesus? As respostas vão do básico, porque Ele é Deus, ou afirmações como, Ele é bom. O nosso problema é não superestimar essas afirmações, mas também não negá-las, porque nós precisamos trabalhar gradualmente com isso. Sendo casuístico, você pode discordar de mim, você pode até mesmo encontrar um caminho melhor, e aí depois eu volto aqui e conserto tudo. Mas você não pode negar que nós devemos, em algum nível, entender que a confissão no cristianismo tem valor, e que devemos estimular que essa confissão seja verdadeira. Tal como, você pode fazer isso, mas se você ama o Senhor, você deve fazer aquilo. São caminhos que você coloca para uma criança, e que ela pode ter certeza, às vezes ela vai deixar muito claro as respostas dela. Até mesmo tipo, eu não amo, mas eu vou fazer. Então, não, peraí, não é isso. Por exemplo, dá uma olhada aqui, ó. Devemos expor o temor a Deus, o Evangelho, a honra justa e digna de Deus como Criador e sustentador, e mediante as respostas a esses ensinos, gradualmente dizer: filho, como você me disse que ama o Senhor, perdão, aqui é escrito, agradeça a Ele pelo alimento. Não é negar-lhe a possibilidade de uma oração, mas é perguntar-lhe, instruir-lhe, questionar-lhe, e não sair largando. Agora ore, agora entregue esse panfleto, agora faça, mas gradualmente perceber as respostas que essa criança vai dando àquilo que é instrução. Isso é o mais próximo que eu pude perceber de uma razoabilidade que não trata a criança como ela fosse impossível de ser salva, porque isso é uma mentira. Mas também não trabalha na criança uma obrigação de resposta que ela não te deu. Se ela não te deu indicativos de que ela está fazendo isso com a consciênciazinha que ela já tem, mas em algum nível, você deve trazer, de fato, um recuo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Botei outra aqui. Filha, como você crê que ele seja verdadeiro e que a palavra dele é verdade sobre todas as coisas? Fale dele para sua prima hoje na festa do seu tio. Olha, você está fazendo várias afirmações, como você crê, você disse que ele é verdadeiro, você disse que a palavra de Deus é verdadeira, você disse que ama Jesus. Tudo bem, fale para sua prima sobre ele. Você está direcionando alguém baseado na sua confissão. Você está dizendo para ela que se tal confissão é verdadeira, tal ação deve acontecer. E não simplesmente, você já falou de Deus para sua prima? Você já falou? Isso é uma tensão, porque muitos se tornam hipócritas e falam o que os seus pais querem. E são batizados assim, hein? Você já deve ter ouvido esses casos. São batizados do jeito que eles colocaram as coisas. Dá uma olhada aqui nesse pedaço antes de até escrever uma mensagem, porque eu sei que é importante as perguntas nesse tomo. Aqui embaixo. Obrigado. Em todas as famílias há algum tipo de verdade. Algum tipo de verdade é usada e admitida como padrão. Você concorda com isso? Toda família tem um tipo de padrão da verdade. Pode ser muito louco, mas eles têm um tipo de cosmovisão e trabalham e operam sobre essa cosmovisão.
Em uma família cristã, os pais admitem que Deus é real e que o que a Bíblia fala é a verdade. Se crê que, embora Deus não possa ser visto com os nossos olhos, Ele é verdadeiro e está presente ali em suas vidas. Não é errado corrigir um filho que fala assim: ah, mãe, meu filho, a gente está falando com Deus nesse momento, se coloquem com respeito. Eu não estou brigando ele, eu estou dizendo, é real que Deus está aqui. Deus está aqui, trate-o com respeito. Ah, mas ele não vê Deus, você vê? Ah, mas ele não crê, mas Deus é real. Deus é uma realidade que solapa as mentiras. Deus está aqui, Deus está presente onde Ele quer que esteja. E no meio do seu povo, de modo mais claro ainda. Logo, quando nós estamos falando sobre visão de mundo, nós não podemos tratar os nossos filhos assim: olha, eu não vou pedir que ele faça silêncio, porque afinal de contas, ele não crê, né? Não, ele vai fazer silêncio porque Deus está ali presente. Não porque ele não crê ou não crê, é porque Deus é a verdade. Deus é digno de ser reconhecido, e logo ele deve ser digno de ser respeitado. Às vezes a nossa dificuldade é achar que isso impõe aos nossos filhos que eles creiam. Não, isso demonstra para eles que levamos a sério o fato de que Deus está ali. Mas, dá uma olhada aqui. Portanto, as regras e a cosmovisão como um todo aplicam isso à vida cotidiana. E é assim em qualquer família do mundo, onde um padrão de verdade dita as regras e deve ser usado nas escolhas, resolução de conflitos, em tudo mais que necessite vivenciar. Admite-se, por exemplo, que uma família de não cristãos, ou mesmo cristãos, se mude de um estado para o outro em virtude de uma oferta de trabalho melhor. E compreende-se que isso implica em muitos rompimentos, que todos, inclusive as crianças, farão. Concordam? Acho que sim. Porém, muitos pais cristãos temem fazer o mesmo por missões, por exemplo, crendo que estarão obrigando seus filhos a admitirem seus próprios padrões de fé religiosa, além de custos elevadíssimos que eles não escolheram viver. Todavia, não se trata de padrão de fé religiosa apenas, mas de verdades absolutas que regem os líderes daquela família. Eles fazem escolhas segundo a verdade que admitem ser a verdadeira, e isso em qualquer lar tem custos, desafios e mudanças inerentes a isso. Ou seja, uma família cristã que diz: não, nós não vamos nos despencar para o Vale do Jequitinhonha, porque, sabe, os nossos filhos não têm nada a ver com as nossas escolhas. Isso não é coerente com qualquer família de militares que se muda para o não sei aonde por causa de uma escolha. É uma vida. Os nossos filhos estão atrelados às nossas escolhas neste sentido de vivência. Quando nós não observamos isso, somos hipócritas. Logo, quando eu e você ficamos medindo os custos pelo que as crianças padecerão, faça o contrário por custos que envolveriam, por exemplo, uma mudança de trabalho custosa ou relações como essa. A missão é uma verdade cristã, não é? Fica menos verdade quando eu digo: não, os meus filhos não entenderiam ir para um lugar morto da vida, no meio de índios. Eu não ia entender isso, eu não posso obrigá-los a isso. É como se você estivesse fazendo uma severa dicotomia dentro desse campo de realidade. Eu vou ter que parar aqui, porque eu acredito que eu não vou fazer um trabalho mal feito, passando as coisas. Mas se houver, eu tenho 3 minutos, mas se houver algumas perguntas sobre esse tomo, a gente pode tentar continuar semana que vem dentro disso. Manda mensagem agora, por favor. Guardando aí, hein? Se não chegou, ou está todo mundo em dúvida, ou está fazendo textão. Não vou ler textão, hein? Não vou, estou brincando. Seria depois, tá? Desculpa. Ela fica no outro tomo sobre conflitos, desafios no casamento, tá bom? Cada cultura responderia isso de acordo com a sua dinâmica de autonomia e relações de casa, por exemplo. Contextos que envolvem as dinâmicas de periculosidade, ou questões de ficar em casa ou não, ou as implicações que isso tem. Obrigado. As implicações que isso tem. Mas eu diria o seguinte: quando nós estamos pensando em trazer os nossos filhos para o espaço da igreja, por exemplo, para o prédio, para cultuarmos, não podemos também fazer uma distinção dicotômica que implique até mesmo numa comparação que ele pode fazer. Por exemplo,
Quer dizer que eu posso ir para a escola sozinho. Eu não sou crente. Eu sou uma moça de 15 anos que pode ficar sozinho, pode ajudar em casa, pode cuidar disso. Não quero a fé cristã, não quero a fé cristã. Posso ir no mercado sozinha, posso fazer isso para você, mamãe, mas em se tratando de ficar em casa, porque eu não quero, eu não aceito a fé cristã, eu não posso. Então vai haver um conflito, porque obviamente já existe determinado tipo de autonomia a qual se refere, e essa autonomia já dá margem para que a escolha da própria existência enquanto pessoa já aconteça. Em uma família isso pode estar acontecendo com 14, dependendo da dinâmica familiar, isso já está com os 16 anos, já há certa autonomia e destacamento. Acredito que quando nós estamos falando sobre a formação dos lares, nós temos diferenças. Por isso, a Bíblia não estabelece idades para coisa alguma, nem para casamento, nem para os filhos, a gente não encontra essas coisas. E precisamos ler isso com bastante cuidado dentro da nossa dinâmica familiar. Se você tem um filho ou uma filha ímpio, que não quer vir à igreja, mas que é alguém que não costuma sair sozinho, é alguém que não fica em casa sozinho, ele vai estar aqui. Ele vai estar aqui porque é exatamente isso que é o padrão de todo o curso. É claro que respostas a casos como esse são respostas que podem ser melhor polidas. E eu agradeço a sua pergunta porque ela é pertinente. E eu nem com isso quero dizer que talvez se eu voltar aqui semana que vem eu não tenha mais coisas para falar. Mas, em geral, eu acho que o que confunde filhos ímpios de pais cristãos é a dicotomia. Dicotomia na vivência, dicotomia nos procedimentos, dicotomia nas escolhas. E isso perturba o coração desses adolescentes, porque às vezes eles são autônomos para fazer determinadas coisas, mas são obrigados a fazer coisas da fé que na vida cotidiana não são cobradas. Acho que a dicotomia esbarra nisso. Espero que tenha sido um momento elucidativo. Eu não vou conseguir ir além, tá bom? E não é mais... como não conflitar a missão de ter filhos com engajamento na missão do reino, tratando Deus como realidade verdadeira e absoluta. Não deixando que Deus seja visto como uma pessoa fictícia em casa. Ele é, ele está, ele fala. Filhos que veem o temor de seus pais, ainda que não creiam, respeitam. Então, lidar a missão com os filhos tem a ver com a idade. Filhos pequenininhos têm que ir mesmo para onde os pais vão. Filhos mais velhos, adultos, caso a caso. Caso a caso. Não vamos lidar com absolutos. Talvez você não consiga fazer com que um filho de 22 anos vá com você para o Nordeste plantar uma igreja. Talvez não seja mais possível devido às dinâmicas de autonomia que já se estabeleceram e você vai precisar entender isso de alguma forma. Tá bom? Espero ter respondido em algum nível com um pouco de tempo que eu tenho. Eu gostaria de orar. Não terminou, você pode ver que tem mais umas páginas aí. Eu gostaria de orar pedindo a Deus que nos dê sabedoria, porque a nossa igreja ela está crescendo em aprendizado. Mas eu também reconheço que nós ainda temos muito a aprender. E eu peço que você não despreze esse aprendizado de hoje, se você for solteiro. Que você, se for casado e tiver visto coisas que já estão acontecendo na sua família, não se dê por tá tudo no lugar. Observe com cautela. E que em Cristo Jesus possamos encontrar o ponto equilibrado e certo para essas ações. Amém? Pai amado, nos colocamos aqui gratos, felizes, jubilosos a Deus, ao ouvir que o Senhor usa casais como usou Priscila e Áquila. O Senhor usa casais de maneira poderosa. Eu peço que, como pastor, eu possa ver muitos casais nessa igreja pulsando a obra de Deus e, ao mesmo tempo, famílias equilibradas e saudáveis em suas ações mais ordinárias. Que haja equilíbrio na igreja de Cristo. Que haja desejo pelo casamento motivado pelas razões certas. Que haja desejo que os casais alinhem com Cristo
as suas ações e olhem através dele. Que possamos deixar para trás as marcas do passado que nos orientam a caminhos errados e que em Cristo Jesus venhamos para um único e vivo caminho. Assim oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.